Salve rapaziada, quem fala é Scalish e hoje a gente vai resolver uma questãozinha aqui. Eu já deixei até preparado aqui do universo narrado da trilha aqui, a trilha Ita, de uma maneira muito simples, sem envolver cálculos, sem envolver coisa muito complicada. Se a gente fosse pensar no que o engenheiro falou na aula, a gente pensaria que a razão entre a área 1 e a área 2, quando h é igual nos dois, vou colocar quando H1, né, para H1 igual a H2, isso vai dar A sobre B, que é a razão entre as bases. Então, toda vez que a gente tem dois triângulos que a altura é a mesma, a razão entre as áreas é a razão entre as bases. Sem envolver muita coisa complicada, sem envolver nada de mediana, só isso. Sem envolver cálculo nem nada, é muito simples. Aí a gente pega os triângulos aqui, né? Copiar, colei aqui os triângulos, ó. Já selecionado eles aqui, ó. Então o que a gente pode pensar? Como que os triângulos... Então, a primeira coisa é essa. Como que os triângulos estão relacionando entre si? Se você for ver, o triângulo verde, ele tem uma parte que é igual a do triângulo vermelho. Tá, isso a gente sabe. Agora, olha os valores aqui. Qual que é o valor aqui? O valor é 30. E o valor aqui é 20. Uma coisa você pode pensar comigo. Isso é fato. Se a gente está relacionando valores de áreas que a gente tem... quando o valor das áreas são iguais, são diferentes, na real, né? A gente sabe, uma coisa a gente tem certeza. Ou a altura, ou a base é diferente, ou os dois. Isso é fato. E agora? Se ou a altura ou a base é diferente, o que a gente faz? Porque não é possível. Ou a altura ou a base é diferente, né? A gente tem que saber qual que é. Não precisa especificamente saber qual que é, mas a gente pode tentar deduzir qual que é. Como que a gente faz isso? Usa aquela relação que eu falei pra vocês entre áreas e base. Então a gente precisa, vamos ver se a área é igual. Lembrando que um triângulo tem 3 alturas, né? Como assim? A mediana é o do vértice até a base dividido em 2 pontos iguais. Então, como a gente tem 3 pontas, são 3 medianas. Então eu posso remanejar o triângulo colocando 3 pontos diferentes. Então eu vou desconsiderar o verde aqui. E jogar eles aqui, ó. De uma maneira que a gente consiga visualizar melhor. Você vê que o ponto até a base se encontra no mesmo lugar. Só que não necessariamente vai dividir em duas áreas. Não necessariamente aqui vai ser igual. Não. Porque a altura a gente viu que é igual. A altura aqui, H. E é igual. Ó, é a mesma distância. Só que aqui eu vou chamar de A, né? Aqui é 30, eu vou chamar de A. Então aqui é 20, eu vou chamar de B. Só que eu posso fazer uma coisa simples. Eu vou tirar essa divisão. A área soma 50 e a base é B mais A. Essa é a base do triângulo. B mais A. A altura é igual. Aí a gente pode pensar numa relação muito simples para responder aqui, sem ter que usar aquela razão tal que eu expliquei. Porque se aqui é 50, pense comigo. Aqui é 50. Só que a altura tá aqui. O que eu vou fazer é... Se a gente sabe que essa reta é paralela, a gente só precisa fazer isso aqui. Dividir esses triângulos aqui de uma maneira que a gente consiga visualizar esses dois e a altura, e esse qual é essa altura aqui. Então, ó, vou colar aqui de novo, só que dessa vez eu não vou mudar a altura, a gente vai usar isso aqui, ó. Paguei aqui, a área igual a 50. Só que detalhe que esse vértice aqui é esse vértice aqui, certo? Certo.
Então eu vou pegar, eu não consigo copiar a linha, mas a gente vai copiar a linha mesmo assim. Ó, vamos supor que essa seria a linha, que é uma linha paralela à base. A linha paralela à base. E aí a gente sabe que se eu estender uma linha aqui e fechar um triângulo aqui, ó, a gente estende a linha aqui e estende a linha aqui. A gente tem o triângulo verde. Mas olha isso. Como assim? Se a gente voltar a divisão, a gente só vai voltar a divisão aqui, ó. Vamos construir junto. Aqui é 50, mas aqui é 50 porque aqui é 30. E aqui é 20. Aqui é 30 e do outro lado é 20. E aqui a gente não sabe. Só que eu sei que a soma aqui é 50. Então a soma aqui, que tá encostando, ó, aqui, ó. A mesma soma aqui também é 50. 20 mais x igual a 50. Obrigatoriamente, a única opção que ele tem é 30. Tá, então se ele tem a mesma altura, essa base A seria a mesma base C que a gente tinha colocado? É. Se você for pensar assim, ó, a gente pode só jogar o triângulo original. Qual que é o triângulo original? Esse aqui, fechou. Aí a gente lembra que a gente tem uma linha. Olha a linha pegando aqui no ponto. Ó, a linha tá pegando aqui no ponto. Aqui é 30, aqui é 20 e a linha tá pegando no ponto. 30, 20 e a linha tá pegando no ponto, seria igual. Sim, mas se a gente colocar só o triângulo vermelho e o triângulo verde, remanejar a forma como a gente tá enxergando eles, ó, você vai ver exatamente que se eu colocar um vértice bonitinho aqui e se eu colocar o vértice bonitinho aqui, sem mexer nada, sem muito mistério, colocando só os dois valores aqui. Aqui é 30, só que aqui é 30 e aqui tem que bater com o azul, que vai dar 50 área total. Só que se a altura é igual, a base também é igual, então aqui que é x, ó, o triângulo ele é igual, não é nem semelhante, ele é igual. Porque a altura é igual. E se a base também, porque lembra que falou que era uma linha paralela à base? A linha aqui, ó, é a mesma linha daqui, que é a mesma linha aqui, ó. Ah, entendi. Então o triângulo vermelho e o triângulo verde, na verdade, são iguais. Então aqui a gente tem 30. Sem envolver muita coisa, a gente só poderia pegar os dois triângulos separados, ver que a altura é igual, fazer a relação das bases, você ia ver que a gente iria cair nisso aqui, ó. Se a gente colocar A e aqui colocar C, 30 sobre A, 30 sobre X é igual a sobre C. A gente ia cair em alguma coisa assim, né? Ia cair que 30C é igual a XA. Aí a gente bota outra relação aqui, porque a gente provou também que a altura do triângulo vermelho e azul são iguais. Então, outra relação aqui, ó, 30 para 20 é igual. Aqui A e B, né? A sobre B, a gente tem a relação que A... Aqui a gente pode cortar, vai ficar 2, né? Aqui 2A. A é igual a 3B sobre 2. Tá? E a gente poderia ainda fazer uma relação desse outro triângulo com C, porque se a gente viu que o A tem esse valor, e a gente vê que também, se a gente for fazer a conta, aqui também vai dar 3B sobre 2. Se um é 3B sobre 2 e o outro 3B sobre 2, a gente pode dizer que A é igual a C. Os triângulos são iguais. Era só pegar esse outro aqui. Se a gente pegasse, ó, B e C, né? Vamos fazer aqui, ó, 20. O triângulo embaixo é B. 20 e aqui é X, que a gente não sabe. Então a gente vai fazer duas relações usando a letra C. E aqui seria X embaixo, né? Então aqui vai ser B sobre C. Mesma coisa aqui. Então 20C é igual a XB. A gente não precisa nem fazer nada com XB e tal. A gente só tem que saber que a gente tem dois valores para C.
Aqui a gente pode ficar no sistema linear ou só fazer uma substituição aqui, ó. Eu já sei quanto que vale o A em relação a B. O A, ele vale 3B sobre 2. Então aqui, ó, 20C. Aqui a gente já tem praticamente o nosso problema resolvido. Porque a gente sabe o valor do aqui é XA. Então aqui que também é XA. Ó, 3B sobre 2. A gente pode colocar o mesmo valor aqui. Duas coisas equivalendo a literalmente a mesma coisa. Triângulo igual. É isso, rapaziada. Muito obrigado aí pela audiência. A gente provou matematicamente que quando duas coisas equivalem a mesma coisa. Vou só apagar isso aqui para que a gente não tenha confusão. A gente pode resolver só por cota. É só isso aqui que dá. Só com isso aqui dá pra gente resolver. Claro que o desenho não fica 100% bonitinho. Tem alguma falha porque eu vou desenhando ele aqui e tal. Mas matematicamente provado que esses triângulos têm o mesmo valor. Se independente da maneira que eu use o triângulo, se a altura permanecer a mesma, a gente pode até trocar a forma como o triângulo se parece. E a gente pode achar essa forma aqui, vendo que esses triângulos são todos semelhantes. A gente só conseguiu descobrir porque a gente viu que a linha paralela e conecta os dois pontos. Como ela conecta os dois pontos, a gente consegue ver que um triângulo é igual ou semelhante, como esse caso aqui. Fazendo umas contas ou só provando matematicamente, a gente pode provar que A é igual a C. Então vou ter que colocar aqui, ó, alturas iguais, alturas e bases iguais. A é igual a C. A é igual a C. H1 igual a H2. Então triângulo vermelho, ó, vermelho é igual a verde. Só que o vermelho é 30. Então aqui também é 30. Tá. Até a próxima aí, rapaziada. E tamo junto.